Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com este humilde jornalista que vos fala, Ed Moreno. Canal que é a voz da população de Ponta Porã, que você pode participar, né? Deixando o seu like aí, clicando no joinha, pode comentar nos grupos, pode também divulgar o nosso link aí nos grupos de WhatsApp e principalmente podem se inscrever, né? Nós, semana passada, estávamos com 67 inscritos, passamos para 77, né? E no fim de semana já chegamos aí aos 90, estamos com 91 agora, né? Aos pouquinhos nós vamos tendo a participação, né, mais efetiva do pessoal, pelo menos na inscrição, né? Se inscrevendo aí. E sempre é importante deixar o seu like também, né? Se inscrever, que toda hora que a gente jogar um vídeo no ar você vai estar recebendo aí as notificações, né? E vamos então com as informações de hoje, porque as pesquisas começaram a pipocar aí, né? Eu não confio em pesquisa. Ela pode ser favorável ao candidato A, ao meu candidato ou não, né? Instituto de pesquisa não é confiável, né? Hoje pode ser um número, amanhã, dependendo de quem paga, a diferença, né, muda, cai, o candidato A ultrapassa o B e assim vai, né? Eu não confio em instituto de pesquisa, mas pesquisas são feitas, né? E o Paraná Pesquisas hoje revelou que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL quanto sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aparecem à frente do petista Lula nas intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026 aqui no Mato Grosso do Sul. Segundo os dados coletados entre os dias 13 e 16 de maio, 1.540 eleitores em 44 municípios sul-mato-grossenses, Bolsonaro lidera com 48,4% das preferências, enquanto que Lula aparece com 24,8%. A diferença é de mais de 23 pontos percentuais e é um indicativo, né, significativo da força do ex-presidente aqui na região, mesmo estando inelegível, né? Eu não sei até quando vai essa inelegibilidade dele, mas eu acho que não vai durar, não. Caso Michele Bolsonaro venha a substituí-lo como representante do grupo político em 2026, ela também levaria vantagem sobre o atual chefe do executivo. A ex-primeira-dama tem 36,9% das intenções de voto contra 24,9% de Lula. Vou tomar uma água aqui, molhar as palavras, porque tá realmente difícil, né? Um pouco rouco, a garganta tá incomodando um pouco, né? Mas de gripe, graças a Deus, não me derrubou, né? Somente a voz rouca, né? Essa caixa de catarro aqui que não quer sair, não quer desprender, né? Então isso causa rouquidão e um pouco de tosse. Mas vamos dando uma olhada nas palavras aí, né? Para continuar. E candidatos como Ratinho Júnior, do PSD, e o Ciro Gomes, do PDT, também aparecem nesse cenário com 10,3% e 9,5% respectivamente. Outro nome cotado pela base conservadora para 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece tecnicamente empatado com Lula, com 27,7% contra 25,4%, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, né? Apesar do empate, né? Apesar desse empate, a performance do Tarcísio indica potencial de crescimento, especialmente em um cenário de continuidade do desgaste do governo federal, né? O Lula é cabo eleitoral de todos os seus adversários, né? Principalmente cabo eleitoral do Bolsonaro. Os demais nomes incluídos nas simulações foram Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Eduardo Leite, do PSDB, Helder Barbalho, do MDB, e Ratinho Júnior, compondo um leque mais amplo de possibilidade para a corrida presidencial. A pesquisa também apontou índices de rejeição e indecisão. No cenário com Bolsonaro, 6,4% declararam voto branco ou nulo, enquanto que 3,8% não souberam ou preferiram não opinar. Com Michele, os percentuais de 7,8% e 4,5%. Já no cenário com Tarcísio, 12,5% optaram por branco e nulo e 6,1% se declararam indecisos, né? E claro, o Tarcísio do Republicanos desponta aí como um grande nome, né? Um grande nome da direita. Mas o principal nome é o de Jair Bolsonaro, né? É o que a população quer. Tem muita gente aí da direita, ou aqueles falsos direita, ou aqueles que estão meio para centro, os esquerdistas apostando aí que a direita tem que formar uma união para lançar outro nome. O nome principal é o nome de Bolsonaro.
né? É o nome de Bolsonaro. Não adianta tentar buscar um outro nome que não vai ter a mesma aprovação que Bolsonaro, né? E a verdade é que está todo mundo esperando que o Bolsonaro volte a ficar elegível, né, para que ele venha concorrer e vai ganhar com ampla tranquilidade, né? Há muita gente que aposta que ele venceu a eleição passada e que foi derrotado pelo TSE, apenas pelas urnas eletrônicas do TSE, não no voto popular, né? E outra pesquisa, só que essa do IPEMS, divulgada nesta quarta-feira, mostra o ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, na liderança na disputa pelo Senado Federal para a eleição do próximo ano. E segundo o Instituto IPEMS, o ex-governador lidera com 18,7%, seguido pelo senador Nelsinho Trade do PSD, com 14,26%, e o ex-deputado Capitão Contar do PRTB com 13,61%. A ministra Simone Tebet do MDB aparece com 11,73%, que é um absurdo, né? É muito. Até ela mesma já deu declaração que nem no prédio que ela mora, em Campo Grande, ela será eleita como síndica, né? Então, e ela aparece na pesquisa aí com 11,73%. Geraldo Rezende do MDB, é do PSDB, né? Geraldo Rezende com 5,81%, Vander Lobé do PT 3,84%, Soraya Tronic do Podemos 3,33%, Luiz Ovando do PP 2,94% e Giane Nogueira do PL 2,35%. Professor André do Novo tem 1,84%, Marcelo Miglioli do PP 1,26%, Gerson Claro do PP 0,94%. Outros 20% não sabem ou não responderam, né? Tá difícil hoje, tá difícil, hein? Mas vamos lá, dando pause ou não, vamos lá, né? Na próxima eleição serão escolhidos 2 senadores e Capitão Contar é o mais citado para o primeiro voto, com 21,58%, seguido por Nelsinho, 17,7%, Reinaldo, 16,70% e Simone, 12,93%. Já para o segundo voto, Azambuja é o mais citado com 19,59%, seguido por Nelsinho, 10,91% e Simone, 10,49%. No segundo cenário pesquisado, Azambuja lidera com 25,06%, seguido por Nelsinho, 20,56%, Vander Lobé, 6,2%, Giane Nogueira, 4,29%, Professor André, 3,48% e Gerson Claro, 2,15%. Outros 38,27% não sabem ou não responderam, né? E o Instituto IPEMS ouviu 1.720 pessoas em 53 municípios entre os dias 5 e 16 de maio. A margem de erro é de 2,36% e o intervalo de confiança é de 95%. É isso aí. As pesquisas começam a pipocar por aí. E ontem nós falávamos e repercutiu bastante, né? O Lula sendo vaiado. O que é normal o Lula ser vaiado. O que não é normal é dentro do território dele ser vaiado. E foi, né? E um dia após o Lula ser vaiado na 26ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, Jair Bolsonaro foi ovacionado por prefeitos de todo o país que o chamaram de mito e gritaram "Volta Bolsonaro" em diversos momentos do seu discurso. Acompanhado do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, além de senadores e deputados federais, Bolsonaro discursou e chegou a ironizar o que para um ex ele está bem na fita, né? E o ex-presidente destacou ações de seu governo voltadas aos municípios, demonstrando que sua gestão deu autonomia e apoio direto aos prefeitos. E disse o seguinte: se Deus quiser, eu vou voltar. E completou: não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se Deus quiser, serei uma opção que vença o melhor governo. Concluiu sob aplausos e novos gritos de mito, né? E o vídeo está pipocando aí na internet também, né? Esse que o Bolsonaro foi no encontro da Marcha dos Prefeitos ali e foi aplaudido, ao contrário do Lula, que foi vaiado ontem, né? Aliás, ele é vaiado por onde for e por isso evita, né? Por isso evita sair às ruas, por isso evita público, né? E a esquerda tá desesperada, né? Entrou em desespero, né? Porque a Cracolândia em São Paulo acabou. Você imagina que a esquerda ficou indignada com isso, né? Com o repentino fim da Cracolândia, né? Os esquerdistas começaram a fazer manifestos na internet, nas ruas em São Paulo. O dito padre Júlio Lancelotti também manifestou revolta com relação à questão, né? E que
A gente sabe, é tudo encenação, porque durante décadas a Cracolândia foi um verdadeiro teatro, um problema sem solução que alimentava um ciclo de poder, dinheiro e narrativa. Com a Cracolândia vieram repasses, projetos, fundações, convênios e muito dinheiro público para eles, né? Bem intencionados, quando na verdade não era. E o fim da Cracolândia encerra tudo isso. Por outro lado, a militância esquerdista perde a pauta. ONGs, ativistas e especialistas que viviam do acolhimento alternativo perderam o protagonismo e a máquina para de girar, né? O que mais irrita o sistema e a militância esquerdista é que a direita acabou com essa farra, né? Com polícia, ação e responsabilidade. Resolveu o problema que a esquerda romantizou por décadas e romantiza, né? O governador Tarcísio disse exatamente o que está sendo feito. Abre aspas para o Tarcísio, que está sendo considerado aí por muitos o melhor governador do país. O que estamos vendo acontecer na Cracolândia não foi da noite para o dia. Falamos que isso aconteceria por muitas vezes e efetivamente está ocorrendo. Temos um trabalho técnico que acontece desde o início da nossa gestão, baseado em evidências e que está dando resultado. E também tem um vídeo, né, do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, falando sobre essa questão da Cracolândia que sumiu, desapareceu do mapa, né? E o engraçado, rapaz, é que os esquerdistas estão indignados, né, com o sumiço da Cracolândia, com o sumiço dos zumbis que ficavam ali no entorno da Cracolândia, na Cracolândia e no entorno da Cracolândia, incomodando as pessoas que moravam ali, que viviam ali, que trabalhavam naquela região ali, né? E de pausa em pausa, vamos continuando o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões aqui, né? E vamos com essa informação aqui, que essa informação é boa, né? O governo Trump confirma, né, que está estudando sanções aí para o Alexandre de Moraes. E isso hoje à tarde. Surgiu essa informação aí, né, de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, declarou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF brasileiro, tem grande chance de ser alvo de sanções por parte do governo norte-americano. A declaração foi feita hoje durante a audiência na Câmara dos Deputados. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta do deputado republicano Corey Mills, né, que levantou preocupações sobre as violações de direitos humanos no Brasil. Segundo Corey Mills, abre aspas para o Corey Mills, né, temos visto censura generalizada, perseguição política, o direcionamento contra toda a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. O parlamentar também mencionou a prisão eminentemente motivada por razões políticas do ex-presidente Bolsonaro como parte do endurecimento repressivo no país promovido pela Suprema Corte, em especial Alexandre de Moraes. E durante sua intervenção, Mills destacou ainda que essa repressão ultrapassou as fronteiras do Brasil, impactando indivíduos em solo dos Estados Unidos, ao citar um artigo do jornal britânico Financial Times de 2023, né, como referência para sustentar a gravidade dessas alegações. Hoje está difícil aqui, mas vamos que vamos, né? Eu até diminuí um pouco o espaço, o tempo de programação, porque realmente hoje está complicado. E diante da pergunta direta sobre a possibilidade de sanções contra Moraes na base da lei Magnitsky, o Marco Rubio, ele confirmou que o tema está sob análise no momento, mas há uma grande possibilidade de que aconteça. A lei global Magnitsky, mencionada por Mills, é um instrumento legal adotado pelos Estados Unidos que permite a imposição de sanções a indivíduos envolvidos em violações graves de direitos humanos ou corrupção, né? Corrupção significativa. E as penalidades previstas, né, ela inclui aí o congelamento de bens sob jurisdição norte-americana e restrições de entradas no país. E muitas outras punições, né, que pode não só atingir o Moraes, mas gente que trabalhou com ele, né, e que são considerados aí, que podem considerar, né, que são também perseguidores, né, e que são violadores da lei de direitos humanos. Eu sei que parece que a batata do Alexandre de Moraes está assando, né, que para quem não acreditava, por ele mesmo ter sido considerado risível, né, as informações de que ele poderia sofrer essas sanções, eu acho que agora a coisa começa a pesar. Não é mais risível, né? Agora
a parte do risível vai torná-lo cara fechada, né? Porque vem pressão aí, filho, vem aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o que a gente espera é que o Brasil retome urgentemente, né, de fato, a democracia, porque nós estamos vivendo numa ditadura. E vamos lá falar dos nossos anunciantes, porque são eles que nos mantêm aqui. Nós temos esse canal independente, sem amarras, né, com ninguém, mas é sempre preciso, né, do empresariado local para que a gente possa nos manter aqui nesse canal, né? E estamos nos mantendo graças a esses anunciantes que estão conosco, né? Um deles aí é a Coop Home Office, que é um grande investidor do município, né? E que vem com um novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã, né? Prédio construído ali na rua Deputado Aral Moreira está embelezando ainda mais a cidade de Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. O prédio da Coop Home Office, ali levantado, já em fase de conclusão, na rua Deputado Aral Moreira, ali, né? No quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas funciona ali mesmo, né? Na frente do prédio onde está sendo construído. Já em fase de conclusão, a nossa equipe está ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. Você vai entrar ali no térreo do supermercado e antes de subir para a parte do mercado, né? Que te conduz ao mercado, você vai ver ali já a maquete da Coop Home Office. Você vai ver ali a nossa equipe, né, plantão de vendas trabalhando para te atender da melhor forma possível, né? E, claro, você vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta, vai conhecer esses apartamentos e esse novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Ali, você vai, quando a equipe te mostrar o projeto, você vai ver ali os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então a Coop Home Office, a Coop incorporadora e construtora, vem, né, com essa perfeita integração entre casa, escritório e lazer e que vem mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. O prédio, ali na Deputada Aral Moreira, vem modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Evais. Quem está conosco também é a conveniência Baturité, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, né? Em frente à GESUL, divisa ali, né, com a escola Miguel Marcondes Armando. E ali, não estou podendo tomar nada gelado, então não vou poder tomar aquela cervejinha gelada, nem aquele refrigerante ou aquele suco lá no Carlos Dalzacchi, no Baturité Conveniências, né? E ali na Baturité, você tem um espetinho saboroso servido pela família do Carlos Dalzacchi aí a partir das 18 horas, 19 horas, né? Aí você pode chegar ali em um ambiente saudável, né? Um ambiente tranquilo e pode tomar sua cervejinha gelada. Se você não é chegado em bebida alcoólica, tem outros tipos de bebidas lá, tem suco, refrigerantes. Se você não gosta de cerveja, tem outro tipo de bebida lá, tem vinho, né? E você que não quer pegar fila em supermercado, você pode ir lá na Baturité, que é uma conveniência bem sortida. Provavelmente você vai achar o que você precisa ali, vai evitar fila, se estiver com pressa, né? Vai evitar fila de supermercado, tá bom? Então vai lá no Carlos da Baturité Conveniência, que vai estar te atendendo da melhor forma possível. E também temos, né, desde o início praticamente aqui do Fatos, Informações e Opiniões, a nossa Solo Forte, né? Que vem trabalhando com planejamento, né, e agricultura de precisão com profissionais dedicados e experientes, né? É uma empresa de consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para
a alta produtividade da lavoura, para melhorar, né, a produtividade da lavoura, e os profissionais têm uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural, desenvolvimento de mercado, enfim, né? É uma colaboração mútua, né, entre a Solo Forte e os produtores rurais que a Solo Forte, né, os seus profissionais utilizam aí decisões fundamentadas em dados para melhorar, para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? Então aí faz um trabalho de coleta de solo, análise de solo para avaliar sua propriedade, as suas propriedades químicas, né, e físicas, e, enfim, é feito um trabalho todo, né, para que o produtor rural tenha um maior rendimento, né, dentro do seu trabalho, né? Essa colaboração mútua entre produtores rurais, né, grandes e pequenos, com a Solo Forte, que visa melhorar ainda mais a produtividade do produtor rural aqui em Ponta Porã. Então a Solo Forte, que também já está conosco aí, né, há algum tempo, foi o primeiro, né, que está conosco desde dezembro, e nós vamos continuar e esperamos que continue por muito tempo. Bom, vamos então para a parte esportiva, né? Falar de Copa do Brasil. Ontem nós tivemos jogos importantes pela Copa do Brasil, já alguns classificados aí para a quarta fase. Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil, que a garganta está complicada. Mas como nós não nos entregamos fácil, vamos continuar, né? Vamos continuar por aqui. E o Vasco da Gama passou um sufoco danado, né? Repetiu o resultado de 1-1 que havia alcançado no Paraná, né? Jogando contra o Operário em Ponta Grossa. E ontem voltou a empatar, né, o Vasco da Gama. E o jogo a vaga teve que ser definida nas penalidades, né? E cada um bateu 9 pênaltis. O resultado de 7-6 foi favorável ao Vasco da Gama. O Vasco, num sufoco danado, se classificou, né, para a próxima fase aí da Copa do Brasil. O Grêmio não teve a mesma sorte, né? O Grêmio, que perdeu para o CSA por 3-2 fora de casa, ontem empatou 0-0 lá na Arena do Grêmio e acabou eliminado. Muita reclamação por parte do Grêmio, achei exagerada a reclamação. Para mim, houve a falta, né, do Kahneman e o gol foi corretamente anulado. Talvez seja, vamos dizer que seja uma decisão discutível, né? Mas para mim houve a falta. Houve a falta e o gol foi bem anulado. O CSA se classificou e o Grêmio vem apresentando um futebol muito ruim, né? Vai ter que melhorar bastante para não correr risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, do jeito que vem jogando a equipe do Grêmio. Nós tivemos também ontem o Bahia vencendo o Paysandu fora de casa por 1-0, né? E, aliás, esse jogo não foi ontem, esse jogo foi no primeiro jogo. O Bahia venceu fora de casa por 1-0 e agora vai jogar hoje, né, contra o Paysandu às 18h30, o jogo da volta. Vamos ver os outros jogos da Copa do Brasil, né? Nós tivemos esses jogos aí da Copa do Brasil. Esse em que o Vasco se classificou. Aí também tivemos o Atlético Paranaense ganhando do Brusque por 1-0. O primeiro jogo lá em Brusque foi 0-0. Portanto, o Atlético Paranaense jogando lá na sua arena se classificou. O São Paulo voltou a vencer o Náutico, né, por 2-1, dessa vez fora de casa. No Morumbi já havia vencido por 2-1 e está classificado. E nós teremos hoje o Fortaleza enfrentando o Retrô. O jogo vai ser lá no Castelão. O Aparecidense joga no Mané Garrincha contra o Fluminense também hoje. Hoje também tem Bahia e Paysandu, né? Só falando do resultado da Aparecidense, o Fluminense ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, né? E o Fortaleza e o Retrô empataram em 1-1. O Bahia, fora de casa, ganhou do Paysandu por 1-0, agora joga em casa pelo empate. Também hoje, né, o Flamengo joga contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo venceu fora de casa por 1-0, né? E o Atlético Mineiro enfrenta o Maringá, vai jogar contra o Maringá lá no estádio Willie Davis, em Maringá. Houve empate em 2-2, portanto quem vencer vai passar para a próxima fase. Também tem Corinthians e Novo Horizontino. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 e joga pelo empate hoje, jogando em casa. Amanhã, mais 2 jogos, né? 2 jogos não. Amanhã nós teremos...
Capital e Botafogo. Amanhã nós teremos 4 jogos, né? 4 jogos. O Palmeiras joga contra o Ceará, o CRB enfrenta o Santos, o Capital enfrenta o Botafogo e o Bragantino vai jogar contra o Criciúma, né? Esses são os jogos aí da Copa do Brasil que nós temos hoje e amanhã, e já falamos os resultados também de ontem, né? Conseguimos chegar até o final, né? Mesmo com a garganta arranhando bastante, chegamos aí ao final, né, do nosso informativo de hoje, nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.